Nosso missionário Ricardo está lá em Portugal, vai conduzir um momento de intercessão, alguns motivos, vai compartilhar alguns motivos de oração, e depois nós vamos orar pelo campo da Europa. Vamos começar com um pequeno vídeo, tá bem? Bom dia. Ontem eu compartilhei no workshop alguns desafios sobre Portugal, sobre Europa. E algo que eu gostaria de frisar antes de passarmos para os desafios de oração é que nunca saíram tantas pessoas da Europa e de Portugal como tem saído dos últimos anos. Eu disse ontem que se a igreja brasileira ou a igreja mundial não se movimentou para lá, Deus fez com que a imigração mundial fosse o esteio para que a igreja europeia não terminasse. São dados, existem muitos e muitos dados que comprovam que a igreja europeia hoje existe por causa da força imigratória do mundo que está lá. Eu também disse ontem que 60% da força imigratória do mundo que está na Europa são de países cristãos. A maior parte dos líderes das grandes igrejas europeias são de países cristãos evangélicos e muitos deles brasileiros. Sabe qual é a mensagem que nós passamos para os europeus? E eu tenho comigo que essa é uma das dificuldades que temos de pregar o evangelho lá. Eles olham para o imigrante como alguém que vai lá só para ganhar dinheiro e mais nada. A mensagem que nós passamos a todo momento é esse. E agora que a Europa vive num momento de crise econômica, vocês viram ali, serviço à comunidade. É o nosso maior braço evangelístico, serviço à comunidade. Muita coisa acontecendo nessa área. Eu disse ontem aqui que vem pessoas, líder comunitário na minha casa pedir pão. Eu nunca pensei que isso ia acontecer na Europa. Agora, quando nós estamos indo lá só para ganhar dinheiro, só para levantar recursos, só para ter um nível social melhor lá e aqui no Brasil, nós passamos uma mensagem muito negativa. E agora que os imigrantes saem, ano passado, em uma semana só, saíram 3.000 brasileiros, regressaram de Portugal para o Brasil. Quando eu vim para esse período de promoção missionária, alguns portugueses falaram para mim: Ricardo, você volta, não volta? Volto. Mas você volta mesmo, não volta? Volto.
porque a situação aqui não está boa. E quando ele disse isso, sim, essa é a mentalidade que eles têm do brasileiro aqui. O brasileiro não vem para abençoar. O brasileiro não vem para somar. De maneira geral, ele vem para sugar e desfrutar. E quando a coisa começa a apertar, ele simplesmente sai. Por isso que ir para um local desse, no momento desse, é oportuno. E não deixa de ser um movimento espiritual da igreja. Se o movimento de imigração está saindo da Europa, está saindo de Portugal, é a igreja brasileira e mundial organizada que tem que repor esses espaços. Antes era só a igreja europeia que fechava. Hoje, as igrejas de imigrantes começam a fechar, porque eles estão indo embora. E o grande problema são que os imigrantes, é uma característica dos imigrantes, eles não plantaram nada no nacional. Eles vão, reúnem-se entre eles, têm o seu grupo social, isso é bom, isso é importante, mas não plantou nada. Agora eles saem e é como se não tivessem passado pela nação. E se nós não nos estruturarmos para ir lá e reverter isso nesse momento de crise, que é um momento de sensibilidade, que é um momento que eles estão não só potencialmente abertos, eles estão abertos mesmo a qualquer verdade que lhes traga alguma esperança. Eu já falei ontem também como os muçulmanos têm se aproveitado disso, com dinheiro, com influência, como religiões orientais têm se aproveitado disso. O mundo evangélico é extremamente pouco conhecido no sul da Europa. Em Portugal, então, estava jogando bola com um grupo de rapazes e uma pessoa da minha igreja chamou pastor, pastor, e outros começaram a falar entre eles, o que é pastor? O que é pastor? Aí um outro diz assim, é como padre. O mais inteligente deles, né? Como um padre. Aí a gente tem uma noção do nível de conhecimento deles. Pode jogar naquele, João? Eu vou compartilhar alguns desafios, e eu confesso, meus irmãos, que para mim, compartilhar desafios de oração aqui no Brasil é muito difícil, porque para mim é muito espiritual isso. E por que eu falo isso? Porque eu sei que a Europa e Portugal não é um campo apelativo. Eu sei disso. A missiologia já detectou isso. E também não é um apelativo para o Brasil. Então, como eu sei que vocês vão gastar pelo menos 2 minutos aqui orando, isso para mim tem um peso muito espiritual. Eu vou falar isso para minha esposa. Durante 2 ou 3 minutos, não sei quantas pessoas tem aqui, mas algumas centenas de pessoas estavam orando por Portugal. E eu vou levar isso para lá também. Família Mineira é uma família que trabalha conosco, são portugueses. E por incrível que pareça, eles não conseguem comprar um carro. E não é porque eles não conseguem, porque são responsáveis e porque não trabalham, é porque não tem condições. Não tem condições. Eu falei ontem aqui também que o salário mínimo em Portugal diminui, que o salário do aposentado diminui, o salário do funcionário público diminui. É a realidade da austeridade que eles chamam em Portugal, na Grécia, no sul da Europa de maneira geral. Não tem condições, mas é uma família com 3 filhos pequenos, que nos ajudam de forma considerável na missão. E eu falei, eu vou tentar levantar fundos para adquirir um carro para você continuar nos ajudando na missão, porque ele já faz muitas coisas pela missão, mesmo sem carro, mesmo sem automóvel. Às vezes ele aluga um carro para estar conosco. Eu fiquei muito sensibilizado com isso. Ele é um obreiro que está conosco, português, e nós queremos ajudá-lo nisso. Pode passar? Helenilce é uma pessoa muito competente para trabalho comunitário e evangelístico ao mesmo tempo. Helenilce, ela já liderou fundações em Portugal, e quando eu soube que ela ia terminar o trabalho dela na fundação, eu trouxe ela para Lisboa e falei, olha, você fica aqui na minha casa, enquanto nós vamos para o Brasil, continua o nosso trabalho social, comunitário no bairro, você já tem experiência com isso, e lá eu vou fazer um apelo para conseguirmos levantar fundos para um aluguel para você viver em Lisboa. Viver em Lisboa não é barato. O custo de vida em Portugal, de maneira geral, não é caro, mas o aluguel é muito caro, e eu tenho esse desafio também, e ela vai ser a nossa ministra de ministério comunitário. Nós precisamos disso lá. Algumas pessoas não acreditam que é necessário um ministro de ministério comunitário social na Europa. Hoje é necessário. Pode descer? Vamos começar um projeto chamado Espaço, Vida e Música. Estamos orando por um ministro, uma pessoa conhecedora de música, que tenha visão ministerial, não só um técnico da música, instrumentos musicais, para começar esse projeto na Alta de Lisboa. A Alta de Lisboa é um bairro com ricos e pobres.
E poucas coisas agregam classes sociais de maneira tão fácil como o esporte e a música. E nós estamos entendendo isso e queremos isso. Graças a Deus, ontem algumas pessoas se apresentaram para mim e falaram sobre isso. Nós vamos manter o contato. Esses que são os nossos filhos, o Pedro Henrique e a Isabela. Nós temos um pequeno drama, vou dizer assim, para a escola dos nossos filhos. E minha esposa fica muito, muito sensível com isso. Por quê? Porque nós já privamos eles de muitas coisas, familiares, do país de origem. E nós temos duas realidades de escola, uma escola pública, outra escola particular, como no Brasil. O problema é que é praticamente impossível colocarmos as crianças em escolas públicas por causa da crise. E ainda mais sendo estrangeiro, eles dificilmente abrem vagas. E a escola particular é muito cara. E nós estamos nesse drama lá e queríamos que vocês orassem por isso. Meus irmãos, eu tenho um outro pedido aqui também, que não tem nada a ver com o nosso projeto em Portugal, mas é do Samuel, do irmão Samuel. Samuel, fica de pé, por favor. Pessoal, te vê. Todo mundo já te viu, mas é só para fazer uma ligação. A esposa dele, conhecida por G, é isso mesmo? Amanhã ela vai passar por uma cirurgia remoção do útero, se eu não me engano. E ela está muito apreensiva com isso, conversei um pouco com ele. Ela trabalha na Unimed, trabalha na área de saúde e sabe dos riscos que isso pode causar. Ela está com o coração apertado em relação a isso, claro que o Samuel também. E vamos dedicar um tempo agora em oração por Portugal, por essas questões. Vamos falar também da G. Pode descer só mais um, João? Contamos com a simpatia de muitos, mas queremos que o Senhor acrescente dia após dia. Nós chegamos num estágio, graças a Deus, em Portugal, que nós temos a simpatia da comunidade, dos grupos da comunidade. Eles querem que a gente esteja em tudo. Até reunião Skype online de associações e grupos, eles me pedem, Ricardo, você pode entrar naquela hora que a gente queria uma opinião sua, ou seja, uma opinião cristã. Eles não sabiam o que estavam fazendo quando estavam convidando um pastor evangélico cristão para participar daqueles grupos, que quando eles têm algum problema, eu chamo eles e falo, olha, vocês me convidaram porque eu sou evangélico, vocês sabem disso. Vocês sabem que estamos plantando uma igreja no bairro. Então, eu quero participar da vida de vocês com os valores que eu tenho. E sobre essa briga que vocês estão tendo, a Bíblia fala isso, isso, isso. E sobre esse problema que vocês estão tendo de falta de confiança, de inimizade, a Bíblia fala isso, isso, isso. Eles falam, nossa, interessante, vale a pena perdoar, vale a pena ser amigo. São valores que a Europa já não tem. Valores que a Europa já não tem. Ninguém conhece Bíblia lá, estou falando sério. As pessoas não têm Bíblia em casa. O cristianismo foi completamente esquecido. O catolicismo é muito fraco, é nominal, extremamente nominal, e é o momento de investirmos lá. Contamos com a simpatia de muitos, mas queremos que o Senhor nos acrescente dia após dia, inspirado no texto da igreja primitiva. Vocês se lembram desse texto, né? Contavam com a simpatia de muitos, e o Senhor ia os acrescentando dia após dia. A nossa oração é pelo segundo ponto. Queremos que o Senhor acrescente dia após dia vidas ganhas para Ele. Eu queria que vocês, por 2 minutos, ou 3 minutos, vocês reunissem duplas, e vocês vão pensar em Portugal, vão orar por alguns desses desafios, o que Deus colocar no seu coração. Eu sei que vocês, como promotores, acima de tudo, são os articuladores, os mobilizadores, os que fazem a coisa acontecer. Levem esse recado para a igreja de vocês. Algumas pessoas perguntam, Ricardo, o que você mais precisa em Portugal, na Europa? Eu falo, interesse. Eu falo, interesse. Não é necessariamente dinheiro, fundos, informações. Eu falo, interesse, porque a igreja brasileira, de maneira geral, ela não se interessa pelo campo europeu, que é campo menos alcançado, que a maior parte dos países tem menos de 1% de evangélicos. Então, em duplas, orem por essas questões e não se esqueçam de orar pela esposa do Samuel, tá bem? Pela G, que vai passar por essa cirurgia amanhã. E depois desse tempo, o Alex vai encerrar esse momento com uma oração. Mas antes da oração do Alex, eu tenho um vídeo de 1 minuto de uma portuguesa mandando um recado para a igreja brasileira, tá? Depois desse período de oração, vamos passar o vídeo e o pastor Alex vai orar para terminar depois.
Amém. São muitos desafios, nós temos muitos motivos de oração. Quero chamar aqui à frente também o missionário Lucas. Por favor, vem aqui. Não esqueçam de orar pela nação de Portugal. Muitos aqui somos descendentes de portugueses. Eu, inclusive, sou português, neto de português. Dá para ver pela minha cara, né? E orem pela nação que começou trazendo caravelas com uma cruz. Eles vieram para o Brasil com uma cruz nas caravelas. E hoje nós vamos com a cruz para lá. Amém? O Lucas está indo para o Oriente Médio, nosso missionário. Também queremos que você aí nesse tempo de oração, você ore por Portugal. E ore especialmente também pela vida do Lucas. Para que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Ele está indo a partir de maio para lá. Acrescente isso, 3 motivos de oração. Portugal, em primeiro lugar, você vai orar por Portugal, depois você vai orar pela esposa do Samuel, a fazer uma cirurgia, e pelo nosso missionário Lucas, depois converse com ele, tenha um tempo com ele, se reúne aí em dupla, procure alguém para você orar, de preferência alguém que você ainda não conversou aqui, alguém que você não conhece muito bem, eu sei que você conhece muita gente, mas procura alguém que você ainda não falou, que você não conhece direito. Fala, irmão, vamos orar por esses 3 motivos de oração? Vamos orar por isso? Esses 3 motivos de oração?
Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, todos esses centenas de missionários que estão, ó Pai, nos campos, que estão indo para os campos, que estão em preparação, Senhor. Só o Senhor conhece a dor, os desafios, as dificuldades, ó Deus, as implicações de ter filhos fora do Brasil, as implicações, Pai, com relação à educação das crianças, saúde, próximos projetos. Nós queremos clamar a Ti como um povo que ama a Tua obra, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre esses centenas de pessoas, de famílias, que estão entendendo a Tua missão, o Teu campo, a Tua vontade. Em especial nós oramos pela vida do Teu servo Ricardo, o pastor Ricardo, sua família. Meu Deus, um campo tão árido, tão difícil. Nós oramos para que a Tua mão esteja sobre Portugal, que o Senhor amplie as tendas, que o Senhor amplie esse projeto, que o Senhor dê sabedoria, estratégia, visão, capacidade, habilidades para tocar os projetos que vêm no Teu coração no campo de Portugal. Traz recursos, viabiliza a Tua obra. Nós oramos por mais obreiros. A seara é grande, Senhor, mas poucos são os trabalhadores. Pai, levanta obreiros para a Europa, levanta aqui em nosso meio missionários para Portugal. Ó Deus, que venham evangelizar o grande continente. Amado Deus, colocamos aqueles que estão enfermos, os que vão passar por cirurgia. Coloca a Tua mão na cirurgia, Senhor. Cura, restaura em nome de Jesus. Oramos pelos nossos missionários em treinamento, aqueles que ainda vão para os campos. Abre as portas desde já. Traz os Teus desafios, coloca a Tua mente, os Teus projetos e guarda as suas famílias na Tua paz. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós somos um com esse corpo. E quando um missionário vai, nós vamos juntos e nós não vamos soltar as cordas. Senhor Deus, levanta-nos como um povo que ora, que clama, que Te ama, em nome de Jesus Cristo. E nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vai voltando para o seu lugar. Nós vamos ver um vídeo, o último vídeo de Portugal. Olá, eu sou a Sara Narciso, trabalho na área das comunicações na Aliança Evangélica Portuguesa, também numa rádio cristã, que se chama RCS. Além do meu trabalho com a minha igreja local e também com o Instituto Bíblico Português, onde eu tenho tido a oportunidade de trabalhar mais de perto e aprender mais de perto com o pastor Ricardo Magalhães, com a Priscila, que tem sido uma família maravilhosa. Obrigada, Brasil, por os terem enviado, porque na realidade precisamos uns dos outros. Portugal, neste momento, segundo as últimas estatísticas, graças a Deus, o número de evangélicos já cresceu um pouquinho mais. Já é fruto de tudo o que tem vindo a ser semeado nestes últimos anos. Mas também é verdade, e é de vosso conhecimento, que Portugal está a atravessar uma das mais difíceis crises financeiras dos últimos anos. Desde que eu nasci, e eu ainda sou jovem, esta é mesmo a crise mais grave que está a acontecer, embora eu saiba que no passado também já houve outras, porque isto é cíclico. Mas também é verdade que são oportunidades, as crises são oportunidades. Neste momento as pessoas estão muito desanimadas, há famílias desempregados, pais e o casal, os dois estão desempregados. E é claro que a Igreja também acaba por se ressentir com isso. Porquê? Porque a Igreja acaba por estar neste momento a desenvolver um papel social. Nós precisamos, e o Estado neste momento agradece que nós como Igreja possamos criar respostas sociais às pessoas, mas sabemos que atrás do social vem também o espiritual, porque Deus preocupa-se connosco no todo. Então eu não tenho dúvidas nenhumas de que 2013 é um ano de grandes oportunidades. Crise pode ser igual a oportunidade, porque as pessoas estão a bater tão no fundo, que já não sabem muito bem onde buscar uma resposta, onde agarrar e onde encontrar esperança. Então, em 2010, Portugal recebeu o projeto Minha Esperança Portugal, que veio abalar um bocadinho também connosco enquanto igreja, para evangelizarmos mais. Também veio trazer maior movimento na evangelização. 2011, 2012 tem vindo a ser uma continuidade deste trabalho e eu acredito que 2013 é mesmo o ano das respostas. Deus está desejoso por se revelar às famílias de Portugal. Nós, Igreja, estamos a trabalhar nesse sentido, senão não estamos aqui a fazer nada, mas acreditemos que essa é a nossa missão. Mas também precisamos muito da vossa ajuda.
do vosso reforço, das vossas orações, dos vossos apoios financeiros. Aliás, eu tenho de dizer que eu acho fantástica a forma como vocês, povo brasileiro, têm investido de uma forma financeira também em missões e nos vossos missionários, porque só assim é que eles conseguem estar aqui de pé, a encorajar-nos e também a trabalhar. Muito obrigada por isso. São bem-vindos para se juntarem a nós. Lembrem-se de Portugal nas vossas orações. Um grande beijinho para vocês. Deus vos abençoe. Só para explicar esse vídeo, a Sara Narciso é a única apresentadora... Olá, eu sou a Sara Narciso. Eu já sei. A Sara Narciso é a única apresentadora de programas evangélicos em toda a televisão portuguesa. E ela é aluna do nosso seminário também. É um programa que passa uma vez por semana, durante 1 hora, em um canal pouco conhecido. Mas é a oportunidade que nós temos. A Sara é quase que uma voz solitária em Portugal, porque ela ama evangelização, ela ama plantação de igrejas. E quando eu estava me programando para vir para cá, eu falei, Sara, vou gravar um vídeo seu. Se a sua voz não é muito ouvida aqui em Portugal, ela será ouvida no Brasil. Eu não sei o resultado disso, mas ela será ouvida no Brasil, e você vai falar onde eu estiver em Portugal, como portuguesa, como alguém que tem autoridade para falar. Eu quis colocar isso aqui. Eu tomei a liberdade, enquanto vocês estavam orando, de filmar o pastor Samuel orando, vocês, porque eu também vou mostrar isso para a igreja portuguesa. Essas pessoas estavam orando por vocês. Eu tenho certeza que isso servirá como um bálsamo tremendo para eles. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que recursos, até mesmo do que pessoas, mas a igreja brasileira reunida e orando por eles, para mudar um pouco essa mentalidade. Tá bem? Se vocês quiserem depois, me procurem em relação a algum desses desafios, me procurem que eu posso dizer para vocês como vocês podem nos ajudar, tá bem? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Renata. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade aqui, ouvir mais um testemunho inspirativo para o seu coração. A Renata, ela é uma serelepe de Cristo. É verdade. Ela falou, é verdade, Jesus. E Deus vai usar muito a vida dela, vai trazer um testemunho que vai impactar seu coração. E ela também é artista, ela é atriz, a Renata. E antes que você pense que é pecado, mas a Renata é atriz de novela, olha só. Hein? Uau! Deus usa todas as coisas para a glória dele. Ele usou uma mula, né? Não vai me usar? Bom, meu nome é Renata, vocês já sabem. E eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre os campos que eu passei. Então, primeira coisa foi Moçambique. Eu vou falar rápido, porque eu tenho muita coisa para falar e tem uma abençoada ali. Fica com uma plaquinha para gente. Eu te amo. Aí, essa aqui é a bandeira de Moçambique. Aí depois, você acostuma com missões, aí você traz uma bandeira menor. Essa aqui é de São Tomé. Aí a última viagem, fui para Haiti. Amém. Então vamos começar lá a falar. Não, antes. Eu queria contar um pouco, eu sei que meu tempo é pequeno, mas eu queria contar um pouco sobre como eu comecei a ir para missões, né? Eu fui crente desde os 3 anos de idade, me converti ainda naquela classe de criança e tal, sempre trabalhando na igreja. Quem aqui trabalha na igreja? Amém? Todo mundo pronto para ir para o campo. Comecei a trabalhar na igreja, negócio de teatro, assim, sempre fui muito envolvida. Aí comecei a fazer programação de impacto, aquele negócio de street dance, vai para a praça, vai para as escolas, não sei o quê. Aí feriados, finais de semana, comecei a fazer viagem missionária, fui para a Argentina, não sei o quê. Só que aí eu já estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de nutrição e fiz teatro também como formação. E aí eu estava já com a minha mentalidade pensando, agora eu vou ter meu dinheiro, tô me formando, né? Vou trabalhar, pode deixar que Deus está abençoando. Aí vou me formar, vou ganhar meu dinheiro, vou comprar meu apartamento, comprar meu carro. Quem tem esse sonho? Levanta a mão. Amém. É tão legal quando cai. Aí tá. Aí comecei esse sonho, vou casar, ter meus filhos, aquilo que todo adolescente, jovem que está na faculdade quer. E aí eu estava fazendo meu trabalho para missões, trabalhava intensamente dentro da igreja, na minha associação, que é lá do Rio de Janeiro, JBC e ABC, trabalhava lá muito. E aí
quando eu terminei a faculdade, que eu já estava assim, agora eu vou casar, vou comprar meu apartamento, comecei a juntar dinheiro, Deus falou, só que não, né? Aí ele falou, Renata, eu sei que você está fazendo aqui, mas eu quero que você agora venha em tempo integral para mim. E eu falei, tá, eu acho que... Ele falou, não, eu quero que sim, então passa e vai logo. E ele me confrontou logo, ele me chamou para ir para o Projeto Radical, que tinha tudo a ver com o que eu queria, tipo dinheiro e casamento. Combinou bastante com os meus planos. Aí eu fui para o Projeto Radical e estive lá em Moçambique, pode começar a mostrar as fotos. Eu passei quase 2 anos em Moçambique. Então, eu passei quase 2 anos em Moçambique e lá eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas. Eu trabalhei com teatro, eu trabalhei com discipulado de senhoras, eu trabalhei com crianças, eu trabalhei com um projeto chamado Cine Cristo, que a gente passava filmes na comunidade. Estou falando várias coisas e as fotos não estão aparecendo. Mas eu também trabalhei com a minha profissão. Antes de eu ir para Moçambique, eu vi... Sabe aquelas fotos que promotor de missões adora mostrar? Daquelas crianças magrinhas... Velho, sabe, né? Então, essa foto, assim, uma amiga minha mostrou para mim, antes de eu pisar em Moçambique. E ela falou, Renata, você que é nutricionista, tem gente que adora apontar o dedo na nossa cara, né? Então, apontaram, né? Você que é nutricionista, nunca mais vai aparecer a foto? Tudo bem, amém. Amém. Vamos orar, gente, vamos orar. Aí, falou, você que é nutricionista, quando você chegar lá no campo missionário, que você vê uma criancinha assim, pele e osso, aquela situação, o que você faz? Eu falei, eu sento e choro. Porque eu não faço ideia do que eu vou fazer. Eu não tenho preparo. Sabe aquele negócio, pessoal que acabou de se formar e tá aquela segurança, né? Tudo eu tava assim. Aí, então, você vai imaginar as fotos que eu vou falar, meu tempo é pouco, não dá para esperar. Amém! Deus é bom. Aqui embaixo vocês estão vendo a minha equipe de radicais, né? Tem o Carmone e a Edna, que alguns de vocês devem conhecer, que é aqui de Guarulhos. Pode passar a foto. Amém. Aí eu cheguei lá e conheci essa menina, a Laurinda. A Laurinda estava assim, ela era soropositiva, ela já estava muito comprometida, ela já tinha mais de 3 anos, acho que ela já tinha uns 5 anos, e ela já não aceitava nenhum tipo de alimento. Quando ela chegou no meu atendimento, lá no posto de saúde que a gente tem lá no Dondo, do Ministério da Noé Necessito, lá em Moçambique, eu fui e tentei atender, fiquei naquele desespero, me controlei na frente dela, claro. Aí, quando ela saiu, quem adivinha o que eu fiz? Não, eu sentei e chorei. E aí eu chorei, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? E a Laurinda, infelizmente, veio a falecer depois de alguns dias. E quando ela faleceu, aí eu não sentei mais, eu deitei, chorei, fiquei arrasada e fiquei falando, Senhor, o Senhor disse que ia trabalhar através da minha profissão, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. E eu fiquei lá naquela luta de Jacó, Senhor, me dá a minha bênção para depois subir. E aí, Deus deu um clique, assim, pode passar a foto, da gente fazer um projeto, o Projeto Nutrição, que a gente montou uma multimistura que é específica para as crianças ali daquela região. A gente identificou alguns elementos lá e a gente montou essa multimistura, pode passar. E aí, quando a gente já estava com essa multimistura, a gente tratava de algumas mulheres do projeto Vida, que é um projeto da missionária Noé Necessito, que são mulheres soropositivas, e eu tratava delas e dos seus filhos. E aí eu conheci esse menino, vocês estão vendo, que é o Santos. Ele era filho de mãe soropositiva, a mãe dele estava com tuberculose, estava amamentando ele tinha 3 anos, estava desnutrido, desidratado. Você está vendo ele sentado, ele está bem aí nessa foto, porque quando ele começou a ser atendido pela gente, ele nem... Peraí, gente. Calma. Ele nem sentava. Irmã, esse mistério aí, eu vou orar para o Senhor. Aí, começamos a tratá-lo com uma multimistura. E pode passar a foto. E esse é o Santos. Para a glória de Deus. Pode passar a foto. E como Deus está interessado no ser humano por inteiro, né? Tanto físico quanto espiritual, a gente trabalhava as duas coisas. Ali está a Ilana, que também era da minha turma, ela trabalhava com essa parte do discipulado, do estudo bíblico, com a mãe do Santos, e ele estão ali para a glória de Deus. Pode passar a foto. Lá também a gente inventava um outro problema, que eram crianças recém-nascidas, que as mães delas, soropositivas, elas tinham uma doença que não saía leite na mama.
E o leite lá, essas latas de leite, eram muito caro, né? Agora eu não sei, mas na minha época uma latinha custava quase R$50. E eu, como radical, não tinha a possibilidade de comprar, e nem as mulheres lá, tadinhas, muito menos. E aí os bebês morriam de fome. Quando eu cheguei lá, essa criança, que está ali com o nome de Sara, mas ela nem tinha nome, porque a mãe não sabia se ia vingar, e até vingar não dá nome, que é para não se apegar. Então, ela chegou no meu consultório, eu vi na ficha dela que ela tinha nascido com 1,7 kg, quase 1,8 kg, e ela já estava lá com um mês, e ela estava com 1,5 kg, já tinha perdido. E eu vi na ficha que eram gêmeos, eram 2 bebês. E eu perguntei para a mãe, onde está a outra criança? E ela falou, morreu de fome, porque eu não tenho leite. E aí, chorei um pouquinho de novo, sou um pouco chorona. Aí, eu falei, e agora, Senhor? Porque, como a Sara, tinham vários outros bebês que vinham no meu atendimento com a mesma situação. E eu não tinha dinheiro para comprar lata de leite, e eu tentava pedir, mas também ali ninguém tinha para me dar, e eu fiquei, Senhor, o que eu vou fazer? E eu fiz esse atendimento numa sexta-feira, de manhã. E na sexta-feira à noite era devocional com todas as pessoas, os missionários que estavam lá, no meu grupo, e eu compartilhei com eles, eu falei assim, deu um insight na hora, né? Deus, veio a luz. Aí eu falei, gente, vamos orar, que eu estou com vontade de escrever um projeto para a Nestlé daqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite e tal, não sei o quê. Aí, a gente orou lá, não caiu fogo do céu, mas a gente orou e tudo, não sei o quê. Aí, quando terminamos de orar, um amigo meu veio falar comigo, e aí, Renato, você orou, você já escreveu o projeto, você tem contato na Nestlé, como é que está isso, não sei o quê. Eu falei, não tenho nada, não escrevi projeto, eu só estou orando. Aí ele falou, Renato, você tem que orar, mas você tem que agir. Eu guardei essa repreensão no meu coração, mas não fiz nada. Porque já era sexta-feira à noite, eu necessitava de dormir. Sábado, trabalho intenso na igreja, domingo, frenético. Segunda-feira, sou filha de Deus, o sábado ali, a gente tem que descansar. Na terça-feira, fui ao hospital, estava cuidando dos Santos ainda. Vocês lembram dos Santos? Aquela fotinha. Não passa, irmão, não passa. Mantém. Aí, estava lá cuidando dos Santos, ele ainda estava muito comprometido, bem desnutrido, e chega uma senhora na cama que eu estava ali cuidando dos Santos e fala, com aquela doçura, você não é funcionária do hospital, o que você está fazendo aqui? Aí o joelhinho começou a tremer, né? Por quê? Eu, mulher, estrangeira, solteira,